coisas que ela gosta: erva e gatos. E por fim, o Bruno Mars escolheu esse nome porque ele se parecia com o lutador Bruno Sammartino, e adicionou Mars porque ele dizia que as mulheres achavam que ele era de outro planeta. Essa cidade é governada por crianças. Lá eles podem trabalhar, ganhar dinheiro e gastar esse dinheiro como eles bem entenderem. Tem até uma faculdade que ensina coisas úteis e aumenta os salários desses empregos. Você pode, por exemplo, trabalhar na academia ou sendo modelo, e até desfilar em cima de um palco. Quando você recebe seu salário, você pode ir no banco e trocar ele por um cartão. Nessa cidade também tem caminhões de bombeiro e ambulâncias que também são dirigidos pelas crianças. Dá até para trabalhar num restaurante e fazer comida de verdade. Na hora de gastar o seu dinheiro, você pode comprar objetos normais ou pagar por experiências como essa de escalada. Isso, na verdade, é uma espécie de parque de diversões temático, que simula e explica a vida real para as crianças, para que elas consigam entender como funciona trabalho, faculdade, dinheiro e responsabilidades. Qual a sua opinião sobre isso? Esse é o som mais irritante do mundo. E se você não conseguir ficar até o final do vídeo, tudo bem. Porque, de acordo com a ciência, esses são os 5 sons mais irritantes do mundo. Primeiro, uma furadeira. É chato, bastante, mas esse eu acho que dá pra aguentar. Próximo. Esse eu já acho um pouco pior, porque além de o som ser ruim, dá dó da criança. Um dos mais odiados. Mesmo que eu esteja acordada, toda vez que eu ouço esse som, eu pulo da cadeira. O clássico. Se você era o tipo de pessoa que fazia isso na escola, saiba que eu te odeio. E o som mais irritante de todos, de acordo com a ciência: um garfo arranhando um prato. Se você conseguiu ficar até o final, parabéns, porque você é bem corajoso. Esse filme é um teste para descobrir se você é fácil de manipular. Ele segue a tela de computador de uma mulher chamada Amy. Ela é jornalista e a próxima investigação dela é bizarra. A Amy decide se disfarçar e se infiltrar em grupos extremistas online. Esse grupo é famoso por seduzir mulheres nas redes sociais, convencendo elas a abandonar a vida que elas tinham para ir viver com eles nos seus países como suas esposas. Mas o que eles não imaginam é a quantidade de coisa bizarra que tá por vir. Ela começa a investigação e logo conhece um homem chamado Bilal. No começo, ela tá só juntando um monte de informação, mas ela começa a passar tanto tempo com ele que acaba criando um tipo de relacionamento e se coloca em uma situação muito perigosa. Eu não vou dar spoiler do que acontece no final, mas ele me deixou chocada. Esse filme se chama Profile e te faz questionar tudo que você acredita sobre o mundo. E ele tá disponível no Prime Video, Apple TV e Globoplay. A Inglaterra vai ter uma semana de trabalho de só 4 dias. Em 2022, mais de 70 empresas testaram a jornada de trabalho de trabalhar 4 dias e folgar 3, por 6 meses. E o resultado foi que quase 90% das empresas decidiram manter a jornada de 4 dias de trabalho por semana e apoiaram que isso virasse a lei. O motivo foi que a qualidade do trabalho das pessoas quando elas estavam descansadas melhorou muito. Funcionários começaram a ficar menos doentes e parar de ter burnouts. Eles também ficaram menos estressados e conseguiram balancear muito melhor a vida pessoal e de trabalho, o que aumentou o nível de felicidade entre as pessoas. E com isso, até o lucro das empresas aumentou. E por causa desse teste, vários outros países começaram a testar a mesma coisa: Estados Unidos, Austrália, Canadá, Nova Zelândia, Irlanda e África do Sul. E provavelmente mais resultados positivos disso vão começar a aparecer logo logo. Lugares que ninguém pode visitar. A Área 51 é extremamente famosa por ter sido proibida de visitar pelos militares nos Estados Unidos. E existem teorias de que ali eles guardam informações sobre alienígenas e OVNIs. Porém, talvez ainda mais restrito seja o arquivo secreto das bibliotecas do Vaticano, e dizem que guarda segredos capazes de arruinar a Igreja Católica. A ilha Sentinela do Norte é a casa de uma tribo que só teve contato com o mundo exterior algumas poucas vezes. Inclusive, algumas pessoas que tentaram visitar a ilha acabaram perdendo suas vidas. O governo, então, proíbe que qualquer pessoa viaje pra lá pra preservar a sua cultura. O cofre da Coca-Cola nos Estados Unidos guarda a receita original do refrigerante, e ninguém entrou nele desde a sua criação em 1900. E por fim, temos o campo de testes de Woomera na Austrália, que é uma área fechada pra testar armas e bombas, e é maior que o país de Portugal. Os piores ou melhores momentos da TV ao vivo. Essa mulher tava fazendo uma reportagem em que precisava descer num tobogã, mas quando ela fez isso, esqueceu de desligar o microfone e... Já esse homem conseguiu enganar a Índia inteira, afirmando que era o homem que lia mais rápido do mundo. E até dá pra acreditar, até você escutar ele. Esse homem tava dando uma entrevista na sua casa, quando do nada os seus filhos entraram no quarto. E aí a sua esposa desesperadamente salvou o dia. Essa repórter foi interrompida por uma criança que não parava de gritar, até ela falar que eles não estavam ao vivo e a criança desistiu. Por fim, essa jornalista mostrou o dedo do meio pra brincar com seus colegas, sem perceber que já tinha entrado ao vivo. Ai.
A origem dos sons de memes. O efeito sonoro UF não veio do Roblox, mas sim de um videogame bem antigo chamado Messia. E ele aparecia nessa cena aqui. Igual ao som de queda do Minecraft, que não foi criado pela Mojang, mas sim por um usuário aleatório no Free Sound. O som de boom do Vine não surgiu no Vine, mas sim de um vídeo aleatório postado com vários efeitos sonoros de explosão. O famoso som vem de um vídeo no TikTok de um homem roncando alto na sua cama, com legendas em árabe que comparam o som com o barulho de um motor. Esse som aqui, que ficou famoso por causa do programa Hell's Kitchen, na verdade não é artificial, e sim de um instrumento chamado Waterphone. Como esperado, esse efeito sonoro aqui vem da tela de impostor do jogo Among Us. E por fim, esse som de beber água vem do Fortnite. Recordes mundiais fáceis que você provavelmente consegue quebrar. Primeiro, tempo mais rápido que alguém digitou o alfabeto vem dado. Esse recorde é 4,13 segundos. Eu tenho a impressão que isso não é tão rápido assim e que se você tem o alfabeto decorado o suficiente, daria pra bater esse recorde. Será? Próximo, a pessoa que comeu uma pizza de 30 centímetros mais rápido do mundo. O recorde atual é 23,6 segundos. E eu tenho a impressão que alguns amigos meus já bateram esse recorde no rodízio. Maior quantidade de selfies tiradas no período de 3 minutos em uma câmera frontal. Esse recorde hoje é de só 200 fotos. Esse também me parece bem simples de bater, eu só não vou tentar porque eu acho que meu Nokia não aguenta. O próximo é a maior quantidade de uvas colocadas dentro de uma boca em 3 minutos. O recorde mundial atual é de 202 uvas e eu acho que se você tem a boca grande o suficiente, dá pra testar. Esse é um pouco mais difícil porque tem o perigo de você engasgar, mas talvez valha a pena. Essa mulher literalmente só come batata frita. Todos os meses ela come 56 quilos de batata frita. E a dieta dela é só isso. E a parte mais louca é que não é qualquer batata frita. Ela só consegue comer as batatas que tenham um cheiro, textura e cor específica. A lot of the times fries will have a burnt end like this. That is definitely something that I cannot eat. So I will take that and pinch it off and stick it underneath the napkin and then eat the rest of the fry. Ela até tentou comer comida normal, mas ela teve uma crise e começou a chorar quando ela experimentou esse tipo de dieta. E aí ela teve que procurar ajuda, porque ela é literalmente viciada em comer batata frita. I will feel even a little euphoric after eating fries. I'm not sure what it is about them that makes them so good, but I like the way they make me feel. A parte mais doida é que eu conheço pelo menos umas 2 pessoas que também são assim. Você já se perguntou o que acontece se você for de arrasta pra cima num cruzeiro? Porque, obviamente, eu já. Se você perde a sua vida num cruzeiro, eles não vão deixar você ir embora simplesmente ou jogar você no mar. Você tem que continuar dentro do barco pelo resto do tempo do cruzeiro. Esse corpo vai passar o resto da viagem no necrotério. Sim, os cruzeiros têm necrotério, assim como eles também têm prisões. Principalmente se você estiver num cruzeiro internacional ou muito longo, eles não vão parar o cruzeiro inteiro porque você foi de vala. Eles vão esperar o cruzeiro parar onde ele normalmente ia parar e aí eles vão resolver o assunto. E você deve estar pensando, mas deve ser incomum. Não. As estatísticas dizem que por semana 3 pessoas perdem as vidas nos cruzeiros. É muita gente. Eu acho que faz sentido porque bastante gente mais velha vai nos cruzeiros e, né? Mas isso me deu muito mais medo de cruzeiro do que eu já tinha. Os piores chá revelação. Espero que esse casal aproveite o filho, porque depois disso não vão ter outro. A ideia é que esse cachorro mordesse o balão estourando ele, revelando o gênero da criança. Só que ele acabou se empolgando um pouco demais e estragou a revelação. Essa família resolveu revelar o gênero do seu filho com uma explosão. Só que as coisas saíram um pouco do controle, e a explosão virou um incêndio enorme. 19 mil hectares foram queimados e eles levaram uma multa de 20 milhões de dólares. Já esse casal contratou um avião pra revelar que o seu filho seria menina. Só que depois da revelação, a asa do avião simplesmente quebrou e ele caiu no meio das árvores. Essa menina precisava estourar o balão pra revelar o gênero do seu novo irmão ou irmã, mas ela tava com medo e jogou o dardo no chão. A mãe, então, começou a brigar com ela e soltou o balão da revelação e estragou toda a cerimônia. Espero que ela trate o novo filho um pouco melhor que o primeiro. Momentos que quebraram a internet. O sucesso de Gangnam Style literalmente quebrou o limite de visualizações do YouTube, quando bateu 2,15 bilhões de views, já que o limite antes era 2,14 bilhões. E por causa desse vídeo, as visualizações agora chegam a 9,22 quintilhões. A Taylor Swift quebrou o Ticketmaster quando lançou os ingressos da The Eras Tour, quando vendeu 2,4 milhões de ingressos em um dia só nos Estados Unidos. Ela também derrubou o Spotify quando lançou o álbum Midnights em 2022. O Twitter também travou por 1 hora quando Steve de Minecraft foi anunciado como personagem de Super Smash Bros. Attack on Titan e One Piece também quebraram vários sites de streaming quando lançaram novos episódios. E por fim, tubarões quase quebraram a internet do mundo inteiro, literalmente, quando atacaram os cabos de fibra ótica que ficam no fundo do oceano
ano, nos Estados Unidos, Japão e Europa. Esse menino quebrou um vaso de 3.500 anos em um museu. O Ariel, de 4 anos, foi até um museu com a mãe dele. Ele viu esse vaso e ficou curioso pra saber o que tinha dentro dele, por isso puxou e acabou derrubando o vaso, que era mais velho que Jesus. Essa urna estava exibida na entrada do museu sem nenhum tipo de proteção há mais de 30 anos. A peça era extremamente rara e antiga, e os custos pra arrumar ela podiam chegar na casa do milhão. Quando isso aconteceu, o menino e a família entraram em choque com medo da punição que podiam receber. E aí eles fugiram do museu. Só que o que eles não sabiam é que a coordenadora do museu estava vendo tudo pelas câmeras.